Oi, gente, tudo bem? Essa semana a gente vai começar a estudar a apostila 2. Nós vamos estudar uma figura que a gente vê muito por aí, principalmente quando a gente vai tomar sorvete. A gente vai começar a estudar hoje os cones. Eu vou usar esse slide, como eu tenho usado nas aulas anteriores, para te mostrar algumas figuras, te falar alguns nomes especiais. E não se esqueça que eles estão disponíveis naquele site que está ali embaixo, ó, bit.ly/listaspodoo. Você também tem esse slide, esse link lá no texto de aula dentro do portal, tá bom? Olha, nas aulas dessa semana a gente vai falar especificamente sobre cones. A gente tem que falar algumas coisinhas especiais, olha só. Algumas características e elementos, os tipos de cones e o cone equilátero, que é um clássico, é um tipo especial, desculpa. Como calcular a área da superfície e o volume de um cone reto. Algumas relações métricas ali envolvendo raio, altura e geratriz do cone. Tá? E alguns exercícios que a gente vai resolver hoje também. Já anote aí que aquela ali é a tarefa de hoje. Ó. Os exercícios 5, 6, 8, 9 e 10. Pulo 7. O 7 a gente vai ver na próxima semana. Lá dos módulos 9 e 10 nas páginas correspondentes aí da sua apostila. Tá bom? Ó, para quem não se lembra, já estamos chegando no meio do ano, hein? Mas a minha matemática é a 3. Então vamos juntos. Ó. O que é um cone? Bom, de todos os sólidos geométricos, existem aqueles que a gente classifica de corpos redondos, você deve se lembrar. A gente já estudou até aqui os cilindros. Os cilindros são os casos gerais dos prismas, lembram? São figuras que não afinam na ponta. A gente calcula a área, por exemplo, somando as duas bases mais a área lateral. Em qualquer prisma, em qualquer cilindro também. Os cones são a generalização das pirâmides. São os corpos redondos, a gente vai dizer que os cones são os corpos redondos que afinam na ponta, simplesmente assim. Cuidado para não confundir, porque ainda existem os troncos de pirâmide e de cone que nós vamos ver um pouco mais adiante. Eles afinam na ponta, mas não terminam de se afinar, vamos dizer assim. Quando eu falar sólidos que afinam na ponta, pense em pirâmide e pense em cone, porque elas têm muita coisa em comum. Por isso que eu troquei a ordem da apostila. Preferi de falar cilindro logo após prismas e agora a gente está falando de cone logo depois de ter falado de pirâmide, beleza? Olha só, como é que a gente define matematicamente o que é um cone? Bom, para a gente definir o que é um cone, a gente precisa de pegar um plano, e nesse plano a gente escolhe uma figura que não pode ser qualquer uma. Tem que pegar uma circunferência, um círculo lá dentro. Aqui você vê ele meio nesse formato no formato de elipse, porque ele está meio que em perspectiva em 3D, mas pensa que é um círculo, tá? Se você olhasse por cima, você ia ver um círculo perfeito. Fora desse plano, a gente escolhe um ponto. E a gente liga esse ponto fora desse plano a todos os demais pontos que a gente conseguir que pertençam a esse círculo. Então a gente liga esse ponto ó, a pontos da borda do círculo, a circunferência, e a pontos que estão internos desse círculo. Quando a gente vai fazendo essas ligações, a reunião de todos os segmentos de retas e pontos que a gente obtiver nessa situação, aqui você está vendo acho que uns 10 segmentos. Pense em infinitos. Você vai formar a totalidade daquilo que a gente chama de cone. Observe que na representação do cone a gente só faz um círculo no chão, levanta as perninhas para indicar as laterais aqui, a gente já fala do nome, e faz um sombreadinho assim para dar a impressão de profundidade. No segundo vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios e aí você vai ver comigo como é que a gente pode desenhar um cone assim de uma maneira mais simplesinha, tá bom? Muito bem, agora, quais são os tipos de cone que podem... Ah, desculpa, antes de falar de tipos, ó. Existe ainda a planificação do cone. Nós já estudamos planificações de figuras tempos atrás, mas é bom lembrar. Quando a gente pega um cone e desmancha esse cone, você vai observar o círculo que forma a base desse cone, e essa parte lateral funciona como aqueles chapeuzinhos de festa infantis. Você já deve ter visto por aí. Quando você desmonta, essa parte lateral do cone se transforma num pedaço de círculo, que a gente chama de setor circular. Então, por exemplo, mais adiante a gente vai ver como calcular a área. Você vai ter que calcular a área desse pedaço de círculo e do círculo da base também. Agora, quais são os elementos principais? Toda vez que a gente olha para o cone, a gente precisa identificar algumas estruturas que o formam. A primeira estrutura, a gente já mencionou nessa aula, é o vértice, esse pontinho que está lá no alto.
O vértice é o ponto que está afastado da base. Agora, além deles, falando da base, temos o círculo que está no chão, que forma a figura, então, da base e que possui, claro, um raio. Me cortei aqui, gente. A distância do centro da base à borda é o raio da base. A distância do vértice até a borda da base, que lá nas pirâmides a gente chamava de apótema, aqui a gente vai chamar de geratriz. Eu já mencionei esse nome na aula sobre cilindros. Lembra dos cilindros, aqueles que são formados girando um retângulo? Aquela linha externa que gira para gerar o cilindro era chamada de geratriz. Aqui também. A gente vai falar melhor sobre isso na próxima semana, tá? Quando a gente falar sobre mais exercícios, por enquanto essa semana a gente só vai se ambientar aí com os cones, né? Muito bem. Além dessas estruturas, só tem mais uma para a gente observar, que é a altura do cone. A altura do cone, que é a distância do vértice até a base. Ô, turma, é claro que os cones podem ter formatos muito estranhos. Essa altura pode estar dentro, pode estar fora, se for um cone muito estranho e tal. Nós vamos nos ater a um tipo específico de cone. No próximo slide, a gente vai ver os 3 tipos de cones. Nós vamos trabalhar mais com esse aqui, quer ver? Olha, um cone pode ser oblíquo, como esse que eu tinha te mostrado antes, ou ele pode ter alguns outros formatos. Vamos lá. Esse aqui é um cone oblíquo. O que é o cone oblíquo? É aquele que, se a gente passar uma linha ligando o centro da base com o vértice, essa linha não fica perpendicular à base. Ela fica uma linha ali concorrente num ângulo meio estranho. Agora, se essa linha passar exatamente no centro do cone, se a gente conseguir passar aqui, ó, uma linha que passe, se o vértice do cone pertencer a uma linha que passe pelo centro da circunferência da base e seja perpendicular a ela, aí a gente vai estar falando de um cone reto. Ô, turma, dá uma olhada especificamente nesse triângulo aqui. Lembra que eu falei que de todos os tipos o que a gente vai mais prestar atenção é um só? É esse aí. E lembra que eu falei no início que a gente ia ter que ver um tal de relações métricas nos cones? Muito bem, observa comigo aqui, ó. Toda vez que a gente tiver um cone reto, é porque ele vem da rotação de um triângulo ao redor desse eixo cor-de-rosa que você está vendo aí. Dos elementos que nós falamos aqui, agora há pouco, do cone, a gente pode citar 3 aqui. Primeiro, essa altura aqui, que é essa parte cor-de-rosa que não está tracejada, é a altura do cone. Outra é a distância do centro até a borda, que é o raio da base. Esticando aqui a ponta à borda, a gente vai ter a geratriz do cone. Esses 3 elementos, quando o cone é reto, são segmentos de um triângulo retângulo. Então, é mais um Pitágoras que você vai ter que aprender a enxergar aí, ó. Tá vendo? Até sair daqui que é para você enxergar melhor. Beleza? Então, repare mais uma vez, ó. O raio, a altura e a geratriz formam um triângulo retângulo que a gente pode usar para resolver alguns problemas. Você deve se lembrar que nas pirâmides a gente tinha que enxergar acho que uns 4 ou 5, né, triângulos retângulos. Nos cones, esse é o único triângulo retângulo que vai mais nos chamar a atenção. Ah, é importante também a gente notar que além dos cones oblíquos e retos, os retos são as nossas principais atenções, reforço mais uma vez, ainda existem os cones equiláteros. Ah, aqui, ó, eu desenhei aqui, não me lembrava, ó. Esse cone reto sempre pode ser girado, né? Formado a partir da rotação desse triângulo aqui ao redor desse eixo de rotação, né? Do eixo que passa entre o centro da base e o vértice do cone. Muito bem. Além desses, então, existe também o cone equilátero. O cone equilátero, você talvez não. Claro que você se lembra, porque você já estudou isso bem, não é? Existia um tipo de cilindro que era o cilindro equilátero. Cilindro equilátero é o formato da lata de milho em conserva, da lata de ervilha em conserva, da lata de leite condensado, que é aquela que, se você pudesse cortar exatamente ao meio no sentido do eixo de rotação do cilindro, você veria um quadrado. O raio da base era igual à altura.
Agora, no cone equilátero, quando a gente cortar ele no sentido que contém ali, né, o eixo de rotação desse cone, aí a gente vai observar, adivinha? Ele chama cone equilátero porque quando você corta no meio, adivinha o que é que aparece ali? Um triângulo equilátero. Então, nesse corte é o que você vai precisar de enxergar, ó. Então, esses são os três tipos de cone. O cone oblíquo, o cone reto e o cone equilátero, que é aquele que aparece quando você passa um corte, num corte que contenha o eixo de rotação, e você vai observar aí um triângulo retângulo, um triângulo equilátero, perdão. Ô, turma, é bom lembrar que se estamos falando de triângulo equilátero, é bom lembrar a fórmula da altura do triângulo equilátero, é bom lembrar a área do triângulo equilátero, pelo menos essas duas ideias. É bom lembrar também os ângulos, lembrar que ali, quando você desenha essa altura, você vê dois triângulos retângulos, que você pode usar Pitágoras, seno e cosseno, se for o caso, se for necessário, e assim por diante, tá bom? É fundamental que você se lembre de tudo isso quando a gente estiver falando, quando você lê a expressão cone equilátero. Estamos falando de um triângulo equilátero, então tudo que nós sabemos sobre triângulo equilátero, que você viu no passado, que nós revimos no começo desse ano, continua valendo, beleza? Não pode deixar de lado. Por exemplo, aqui eu nem anotei, mas você se lembra que num triângulo equilátero nós temos o maior lado. Quando você desenha a altura, como você vê nesse triângulo aí, ela divide a base ao meio. Isso significa que, olha só, a geratriz do cone, que está aqui nessa lateral, a geratriz, eu vou marcar aqui com o laser, ó. Se esse triângulo é equilátero, então a geratriz, que é isto aqui, é igual ao diâmetro da base. Ou seja, a geratriz é igual ao dobro do raio da base, é igual ao diâmetro da base, certo? Outra coisa também, você pode pensar ao contrário, né? Você pode pensar que se essa é a geratriz, então o raio é metade dela. Agora, você se lembra que essa daqui, ó, é a altura do triângulo equilátero e ela vale o lado inteiro, raiz de 3 sobre 2? Bom, o lado inteiro dividido por 2 é o raio. É a geratriz toda dividido por 2 dá o raio, raiz de 3. Mas retomando, eu não vou escrever, eu falei aqui umas fórmulas meio loucas, mas eu não vou escrever elas no papel e nem no slide para você, porque eu não quero que você decore fórmulas novas, eu quero que você resgate na sua memória e reforce aí mais um pouco as coisas que precisamos saber sobre os triângulos equiláteros, ok? Agora, vamos seguindo aqui para o próximo, ó. Como é que a gente faz para calcular a área da superfície de um cone reto? Agora é importante prestar atenção, veja só. Bom, em primeiro lugar, quando a gente pega o cone reto e vai planificá-lo, a gente precisa de reparar que tem a base circular e essa parte da lateral. Então, se a gente pudesse passar uma tesourinha cortando ele aqui, ó, e desmanchasse ele, a gente ia desmanchar assim, ó. Primeiro que a base é um círculo e ia descendo aqui para baixo. E aqui onde a gente passou a tesoura, a gente consegue ir abrindo, ó, desenformando, vamos dizer assim, até que a gente fique com duas figuras. Um círculo, que tem o mesmo tamanho da base, e a lateral desmanchada que nós já vimos no slide de planificação. Corresponde a um setor circular, um pedaço de uma circunferência, de um círculo. Então, para calcular a área total da superfície de um cilindro não é difícil. É só você calcular a área dessas duas figuras e somá-las depois. A área da base é sossegada, né, gente? É um círculo. Calcular a área do círculo você já viu, já reviu conosco, nós já revimos, perdão, quando estudamos cilindro. Agora, para calcular a área lateral, é que nós vamos precisar de fazer um esforço um pouquinho maior, ó. A área da base é sossegada, você pega o raio, faz πr ao quadrado, acabou. Agora veja só, como é que a gente vai fazer para calcular a área desse cara aqui? Bom, é um setor circular, é um pedaço de círculo. A área de um pedaço de círculo depende do ângulo que ele tem aqui no meio. Quanto maior esse ângulo, maior é o tamanho, vamos dizer assim, da fatia da pizza. Pensa que isso daí é uma fatia de pizza, né? Quanto maior o ângulo central dessa fatia, maior é a sua área.
E ela é diretamente proporcional a esse ângulo central. Bom, para a gente poder calcular diretamente com o que a gente tem, para a gente não precisar de mexer com esse ângulo, vamos pensar o que nós vamos ter que fazer. Bom, em primeiro lugar, essa parte aqui é como se fosse aquele chapeuzinho de festa que eu tinha mencionado agora há pouco para vocês, que quando você fechar, tem que dar a volta na circunferência da base. De fato, ó, se você fizer um piquezinho aqui na circunferência da base, nessa linha vermelha, você consegue desmanchar essa circunferência até que ela se encaixe ali. Essa borda aqui que vai dar o tamanho para a gente não precisar de falar do ângulo, falar aqui do comprimento dessa borda. Se esse comprimento, por exemplo, fosse metade do círculo todo, então a área seria metade da área do círculo todo também, assim por diante. Agora, observe o seguinte, isso aqui é parte de um círculo maior, de um círculo bem grandão. O raio desse outro círculo corresponde à distância daqui até aqui, que é a distância equivalente à do vértice à base, a geratriz. Então, calcular essa área equivale a calcular a área de um pedaço de círculo de raio G. O raio desse círculo azul é o tamanho da geratriz do cone. E condicionar essa área proporcionalmente ao comprimento da borda desse pedaço, que equivale ao comprimento da borda do círculo. Ó, eu estou pensando aqui se eu vou fazer essa demonstração ou não. Mas eu acho que eu vou guardar para a próxima aula. Na aula de exercícios, a gente resolve e no finalzinho, se você ainda tiver com fôlego, eu mostro para você de onde vem essa fórmula da área, tá bom? Mas ó, a área lateral do cilindro é simples. Para você lembrar dela, tem um truque rápido. Como é que o porco aqui no Brasil faz? Ele faz um barulho meio estranho que eu não vou pagar mico aqui de fazer para você, né? Mas veja só, como é que o porquinho aqui de Minas Gerais, o porquinho aqui da fazenda, ligou lá pro primo dele, que mora no interior do Texas, lá nos Estados Unidos. Quando ele ligou, ele falou em inglês, né? Eu quero falar com o senhor Pig. A hora que o senhor Pig, o caipira, o porco caipira americano, entendeu? Como é que ele respondeu? Ele não respondeu Pig, ele respondeu o quê? Caipira? Pig. A área lateral de um que grandeza de lembrete, né? Que terrível, para não falar umas palavras piores para o YouTube não me censurar. Turma, a área lateral do... Olha, eu fiquei até sem palavras, tô emocionado aqui. A área lateral do cone é simples, é só você lembrar do PIRG, PRG. Também é o que o segurança falou quando o PIG resolveu... Quando o Pi, sabe o Pi, o 3,14? O Pi resolveu ir na balada. Chegou na balada, tinha cara de novinho, baixinho, com o cabelinho assim, até aquela franjinha aqui do lado do Pi. Chegou lá, o segurança achou estranho, reconheceu ele, porque o Pi é famoso, todo mundo conhece. Mas ele chegou, o Pi lá na balada, queria entrar, o segurança... Ô Pi, RG. Muito bom, né? Olha só, fica pior. Vou sair daqui, senão vocês vão me matar. Então, a calcular a área da base é sossegado, é só calcular a área de um círculo e a área lateral é o PIRG, PRG. R é o raio da base e G é a geratriz do cone, é essa linha aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício com isso. Para calcular o volume, voltei. Para calcular o volume é mais simples, porque assim como as pirâmides, que são sólidos que afinam na ponta, o volume de um cone é simplesmente calculado pela área da base, pega o raio da base, calcula a área da base. Pega a altura e você vai fazer aquela clássica conta que você também faz nas pirâmides. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Então, se você gostar de fórmula mais, você até pode gravar o que eu vou falar daqui a pouco, mas não é necessário. É só você se lembrar, para calcular a área você precisa do raio e da altura. Faz a área, o volume, perdão. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, e como o cone afina na ponta, você divide por 3. É 1/3 da área da base vezes a altura. Que a gente pode, se você gostar de decorar outra fórmula, separar como πrg. πr quadrado h dividido por 3. Nossa, ainda estou mobilizado com aquela história do porquinho caipira americano, PIRG. PIRG é a área lateral, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura.
πr² vezes h dividido por 3. Então, em resumo, a gente fica com a teoria de hoje assim, ó. Em qualquer cone reto, a área da superfície total é a área da base mais a área lateral, como nas pirâmides, também era assim. O volume também, como nas pirâmides, 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Agora é bom lembrar que a base é circular, é a área de um círculo, πr². E a área lateral é o famoso pirg, é o pi na porta da balada, πrg. Importante lembrar também que quando se fala de exercícios envolvendo geometria espacial e cálculo de volume, a gente não pode esquecer de anotar as unidades de volume que vão aparecer. Beleza? Olha, turma, é bom você aproveitar aqui para gravar esse slide. Não é nada difícil, não tem muita teoria. Tem aquele triângulo retângulo que é uma relação métrica a mais, mas eu nem vou fazer um slide a mais para ele. No próximo vídeo a gente vai resolver alguns exercícios e na semana que vem a gente resolve outros mais, tá bom? Ó, não se esqueça, deixa eu retomar aqui a tarefa de hoje. Depois de fazer os exercícios de sala, faço 5, 6, 8, 9 e 10. Beleza? Até o próximo vídeo.